Eu sou. Idem sobre o cérebro. A atividade mediúnica leva alguém à loucura? É claro que não. Ah, claro que a gente tem que entender que é uma atividade bem conduzida. Os gnósticos não acreditam que leva, né? A gente pode falar que o excesso é perigoso. o excesso. O excesso, claro, né? Geralmente, a intuição vem nas madrugadas. Os exemplos mediúnicos que a gente tem com mais intensidade, Chico, Divaldo, esses caras que sobressaíram, geralmente madrugada. O cara é 3 horas da madrugada, 4 horas, se começa. Por que isso? O ambiente está mais saneado. Porque durante o dia até o sol prejudica. A gente vai entendendo. Agora, nós, simples mortais, 1 hora de reunião mediúnica já está excedendo. O problema é que nós não acreditamos nisso. Reunião mediúnica, em muitas casas, só tem início. A gente vai falar, o cara fica lá de trás, 5 minutos. Ó, está na 1 minuto. O danado do espírito que já foi para o plano espiritual começa a falar, você tem que ficar aturando o cara lá. E vai falando, não, tem mais um. Então vai, 11h30 da noite. Não, fala mais um. Não, só mais um. Espera aí, gente. Que bobagem é essa? Porque passou para o plano espiritual, tem mais direito? O mesmo direito que eu tenho aqui, eu tenho lá. Ah, não, agora... Essa história do sujeito que vai para a reunião eu estou pior que eu entrei. Vocês ouviram a pergunta? E essa história do sujeito que vai para a reunião mediúnica e quando termina a reunião mediúnica fala assim, eu estou pior do que eu entrei. Isso acontece? Muito, com frequência. Por que isso acontece? O que acontece numa reunião mediúnica? Troca de energia. Quando nós recebemos entidades sofredoras, eles vão buscar onde? Em quem tem. Você está bem? Fala, opa, vamos tirar daquele ali, ó. Você não está ali para doar? Ou então você fica em casa. Se você foi para doar, eles visualizam você, ó, hoje é com ele. Vai lá, é. Eu não enxergo as horas. Eu vou até que horas? Meu tempo não acabou, não? Vocês ficarem aí. Medir quanto? Vocês não vão aguentar não, gente. Isso é castigo. Até o castigo tem que ser dosado. Aí passa para tortura. Vai torturar vocês. Está doido? E as perguntas, vocês estão fazendo? Vamos começar a responder pergunta? Então, mediunidade só vai te influenciar na loucura, potencializar, se você já tiver essa debilidade no seu organismo. Do contrário, não. E aí nós temos que ter essa capacidade de avaliação. Ideias excêntricas, sem ponderação. Geralmente, em toda reunião pública ou reunião de estudo, tem o espírito perguntador. Vocês já viram esse espírito? É aquele cara que toda hora interrompe e faz pergunta? Vocês já ouviram isso? Por que isso acontece? Olha lá, viu? Foi carinhosa comigo, não é por isso não. É por quê? Qual que é o nome da senhora? Desculpe chamar de senhora. Qual que é o seu nome? Você. O seu nome? Yara? Não, é o dela da frente. Quem fica quieto aí, Yara? Da frente, o seu nome. Você. Você. Tânia. É porque a Tânia entra calada e sai muda. Não tem coragem de perguntar. E fica ali na cabeça com as perguntas fervilhando. Eu queria saber disso, queria saber disso. O que ela faz com o perguntador? Manda as perguntas dela tudo para o perguntador. E ele vai perguntando, ele vai perguntando. Então ela não tem coragem, ele assume. Por quê? Por isso é que nós temos que entender que isso aqui é uma reunião mediúnica. Senão você fica, isso aqui, não. O cara vira o chato. Por isso que a gente tem que ter como tomar cuidado. Quando você vai para uma reunião pública e bater o olho naquele palestrante que você já conhece, fala, nossa senhora, é ele?
pelo amor de Deus, você acaba com o cara. Ficou pior o estudo. Eu já sei até o que ele vai falar. Vai acontecer o quê? Ele vai falar. Porque você começou a pensar... Agora ele vai contar aquela história da esposa. É meu caso. Aí lá vou eu contar. Você está mandando a história para mim, eu vou e conto. Então, entre em prece. E não deixa isso... Porque senão isso fica no ar. E aí o cara vai somatizando isso. É um médium que não tem controle. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Com relação às crianças, é perigoso? É ou não é? Por que que é? Uma criança lá e de repente a criança ainda não tem a capacidade de, não estudou ainda algumas coisas, não tem o desenvolvimento certo. Aí a criança chega numa reunião médica e começa a ver alguém, pode acontecer, e a criança vai ficar impressionada. Mesmo. A gente não tem discernimento. Então a criança tem que esperar desenvolvimento. Até a sua capacidade biológica tem que desenvolver-se. Não é amadurecer. Amadurecimento não tem idade. A nossa idade cronológica marca ciclos. Aquele negócio de adolescência, aquilo ali é ciclo. A infância vai até qual idade? Geralmente até os 12. Tá? De acordo com as leis, não é assim? O ECA agora, ele fala que até 11 anos e 11 meses é criança. 12 anos passa a ser adolescente ou pré. E a pré-adolescência vai até qual idade? Ou adolescência? 22, 25. Vocês vão encontrar pessoas com 40 que jura que é adolescente? Não. Então isso é só padrão, para a gente ter padrão, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas posturas, porque senão você vai rotular. Tem criança que com 11 tem mais discernimento que adulto com 17, com 18. Porque 17 não é adulto. É jovem, né? Com 18. Então, a gente tem que entender isso. Tem jovens de 20 anos que dá show em cara de 40. Eu costumo falar que homem é igual abacate. Eu acredito que todo mundo aqui já enrolou um abacatezinho no jornal para ele amadurecer, não é assim? O homem não adianta você enrolar no jornal não, tá bom? Se o caboclo não amadurece, vai ficar com esse trem. Ele vai, como é que fica? Você aperta ele, ele fica murcho, mas não amadurece. Isso é natural, não é o seu marido, não é seu filho não, tá? Isso é da espécie. Então, não amadureceu até ontem, começa a rezar. Começa a rezar, porque pode vir, é claro, eu tenho que acreditar nisso, tá? Mas não é idade não. É igual tem um monte de gente que acredita que ao casar, torna-se responsável. Isso é mentira. Ao casar, você adquire um monte de obrigações. E se você não tiver responsabilidade, você não dá conta de cumpri-las. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ninguém fala isso pra gente. Você acha que casar é um passe de mágica. Você passa a pagar todas as contas em dias, você passa a tratar a sua esposa com hombridade, assim? Você passa a cumprir tudo. Isso é mentira. Não acontece não, isso é passe de mágica. Aí você pensa, nossa, eu pensei que você fosse mudar. Ainda bem que eu te enganei, né? Senão ninguém casava. Do papel do médium, dos médiuns nas comunicações espíritas. O médium tem participação nas comunicações espíritas? Tem. Qual que é o nosso tema? Vocês estão com a cola aí na mão. Aqui pode colar. Qual que é o tema? Conscientização das barreiras. Se nós estamos falando do papel dos médiuns, o desenvolvimento moral dos médiuns é uma barreira? Se o cara é amoral na vida cotidiana, ele vai ser um médium moral? Os amigos espirituais, Kardec pergunta assim, olha,
Os espíritos, os amigos espirituais falam verdades por boca de mentirosos? A resposta é a seguinte: se não houver alguém verdadeiro e tiver que ser dito, a verdade vai ser dita pela boca de um mentiroso. É claro que vai ser muito mais difícil da gente acreditar, muito mais, né? Mas, se não tiver, agora, entendo, é lógico que eu vou escolher. Então, quando a gente fala nesse ponto moral, é porque a base do nosso intercâmbio é moral. Porque com a nossa retidão moral, o que nós atraímos? Bons espíritos. Lembra da segurança? Lembra que eu falei? Adianta você colocar cerca elétrica na sua casa? Quem ainda não viu, lá no YouTube tem um cara que conta como é que ele rebenta a cerca elétrica. Quem ainda não viu, procura lá. É maravilhoso. O cara pergunta, mas aí cerca elétrica? Ah, aquilo é choquinho de nada, eu rebento no peito. Por quê? O cara desenvolve. Nós tínhamos um padrão de espírito obsessor, que era espírito obsessor, sabe, totalmente alheio à nossa realidade. Era espírito obsessor ignorante, não sabia de nada. Nós temos que entender que espírito obsessor é um cara super, hiper, mega inteligente, que está conosco o tempo todo. E se te espantar, ele perde a vítima. Ele tem que te tratar com carinho. Ele tem que te pôr no colo, te acalentar. E fala, vem aqui, né? Deita aqui no meu ombrinho. E você vai ficando toda à vontade. Agora coça minha cabecinha. E ele vai e coça. Isso é obsessor. Isso ele te leva aonde ele quiser. Não é assim que você arruma namorado? Mas é um orgulho que é muito grande, aí você acha que o espírito obsessor é idiota, é um monstro. Então é assim. É assim que a gente arranja namorada. Aí ele vai, aí te faz carinho. Você gosta de flor, ele leva florzinho, né? Você gosta de um cafezinho, na hora ele vai lá e faz um cafezinho na hora. Arrozinho novinho. Ah, eu vou fazer um bife à parmegiana e vai só te cativando, né? Só cevando. E aí você vai, agora eu vou casar, é o amor da minha vida. Casa, vai lá que eu tô te vendo. Casa e depois nós vamos conversar. Porque aí o amorzinho, você vai chegar, ele tá com o pé em cima da mesa. Nossa, você demorou hoje, hein, amor? Por quê? A gente esquece da conquista. Aí você deixa para depois. E aí passam os anos, quando você olha para aquela pessoa, já não é mais a mesma pessoa. Você pensa, nossa senhora, será que eu casei e foi com isso aí mesmo? Dá uma olhada, avaliada. Porque você vai avaliando sempre. E aí começa a ter ciúme. Porque você se desdeixou e o outro não. O cara alinhado, a mulher gosta de andar cheirosa. E aí o espírita chega aqui e fala assim, ó, tem que tomar cuidado com a vaidade. Já pensou mulher sem vaidade? Vai arrumar o quê? Vai arrumar o quê, gente? Então, que esse negócio de vaidade, que bobagem é essa? Tem que ser vaidoso, tem que gostar daquilo que você está vendo no espelho. Já pensou homem sem vaidade? Aí você vai aturando esse trem, porque é espírita, eu vou ficar com esse trem aqui mesmo, porque vai que eu pego um trem pior. Minha mãe tinha um ditado também que falava assim, ruim com ele. E tem esposa que acredita nisso até hoje, está perpetuando com isso. É, vai perpetuando com isso, fica à vontade. Porque a gente tem uma certa dificuldade em definir bem o que é a vaidade, né? O que é a humildade. E a gente coloca isso na aparência exterior. Você pode ser uma pessoa muito simples, né? Humilde internamente, mas gostar de se apresentar bem, o que não tem nada a ver. O grande problema nosso é que é difícil explicar as coisas, gente. Então é preferível generalizar. Aí quando fala da vaidade, fala, ó, cuidado com o orgulho. Se você não se orgulhar do que você é hoje, você não é ninguém amanhã. Amanhã você está deprimido de cabeça baixa. E aí está vindo aqui procurar auxílio. Você tem que ter orgulho de você. Você é a melhor coisa que Deus podia colocar na sua vida. Por que você não acredita nisso? Por que tem que ter alguém para falar isso com você? Que besteira é essa? É só pegar aquela oração do Filho de Deus, que é desse tamanho, 3 ou 4. A gente vai descobrindo isso, né? Então mas quem falou isso conosco? E o medo? E o medo do seu amigo, do seu parceiro lá? Acreditar que você está acreditando que você tem esse poder todo. E ele vai ficar onde?
O marido começa a tomar 2 banhos por semana. O que a mulher pensa? Está me traindo. Então, só 2 por semana, hein? Estou falando 2 por dia, não. Porque ele é ecológico, não é assim? O cara é ecológico, está cuidando da natureza. Então ele vai, né? De manhã ele acorda com aquele cheirinho de ranço. Eu não sabia que isso existia, até que uma aluna falou comigo, engraçado, Augusto. Aquele outro tinha um cheiro de homem dormido. Eu falei, cheiro? Vocês conhecem esse cheiro, não conhecem? Gente, eu pensei, mas o que é isso? O que é isso? Né? E o pior é que a esposa não fala com o cara. Deixa essa marmota sair. Fala, é bom que não arruma nada mesmo. Fala com esse cara, porque esse trem uma hora vai te prejudicar. Tem que falar com ele. O marido falar com a esposa, fala, amor, né? Tem que dar uma ajeitada aí, uma repaginada aí. Mas e o ciúme? Aí você fica olhando a mulher do vizinho toda... Geralmente não é do vizinho não, ela é sem dono, né? Porque sem dono ela anda nos trinques, toda inteirada. Aí você vem, nossa senhora, né? Podia ser a minha. Mas pode ser a sua. Se você investir na sua, ela fica melhor do que aquela. Um bom salão, uma boa academia, né? Dá tudo para ela, você vai ver, você vai potencializar esse bicho, você não vai acreditar. Fala, não, essa aí não é a minha não. E aí você vai ficar com medo. Não é por que não, não é possível. Né? Quando você olhar lá do seu lado, você vai pensar com você, o que ela está fazendo do meu lado? Né? Porque quando você olha com o outro, as pessoas te avaliam, dá uma olhada e falam, não, o que essa mulher virou esse cara? Né? E aí você pensa, o que ela está querendo? Está me vendo aqui? Não, está vendo você, mas o mais interessante para ele é a outra pessoa. Então, a gente vai entendendo isso. Então, quando a gente fala desses obstáculos, a gente fala em 2 constantes dentro das reuniões mediúnicas: animismo e mistificação. Um é totalmente natural, o outro nós devemos tentar de alguma forma amenizar. O que vem a ser o animismo? O animismo é a nossa tinta. Quando eu falo com vocês e os amigos espirituais me auxiliam, eles usam o que em mim? A intuição. Mas o que eles usam para vocês ouvirem? O que tem em mim. Se eu não tivesse estudado, eu ia chegar aqui e falar o quê? Eles querem intuir, eles querem inspirar, mas vai inspirar o quê? Não tem conteúdo. Então o animismo é comum em toda e qualquer reunião mediúnica, porque o médium fala com o que ele tem para falar. Se o médium é um cara desbocado, sem educação, quando o espírito se manifestar, o espírito já conhece ele, fala, eu vou por esse instrumento aqui, porque esse aqui vai me deixar à vontade. Então eles começam. Por isso há necessidade do estudo e da educação mediúnica. Por quê? Você pode falar palavrão lá fora, mas aqui dentro não deve. Então a educação mediúnica nada mais é para conter isso. E a mistificação? A mistificação é a obrigação do médium em dar passividade mesmo sem tê-la. E aí você inventa, você mistifica, você fala que é sem ser, você começa a criar. Então isso a gente deve amenizar. Pode acontecer, claro. A pessoa se vê na obrigatoriedade de dar passividade, porque a pressão é muito grande, ela vê todo mundo. Geralmente, quando nós nos reunimos aqui, vocês acreditam que vocês não têm importância aqui. Tem gente que pensa assim, mas eu não sou espírita, eu vou lá só para... Você não sabe o que a sua energia representa para mim. Pode não representar para os outros. Para mim, eu tenho certeza absoluta que é de valiosa contribuição. Quando eu venho aqui, eu recarrego as minhas baterias para ir para a semana. Se vocês acreditam, faz diferença para mim? Não. Nenhuma. Eu acredito. Quando vocês ficam rindo das minhas histórias, vocês estão me potencializando. Por quê? O sorriso de vocês me alegra. Então, a gente não tenta, de alguma forma, simplificar as coisas. São coisas sérias, são coisas graves, mas nós temos que falar com a linguagem entendível, inteligível. Senão a doutrina espírita não faz diferença na nossa vida. Fica à vontade. Quando
médico cai em algumas situações em que ele efetivamente acredita que está dando facilidade e não está. Geralmente a condução tem que avaliar isso sempre. Por quê? Se ele acredita que ele está dando a passividade, tendo a manifestação e não está, eu chamo isso de quê? Não. Não, eu chamo isso de animismo. Você acredita. Se você acredita, é ou não é? É. Se você acredita que está dando passividade, é passividade, mesmo que ela não seja. O que não deve é eu, sabendo que não é, eu invento. Eu quero ser importante, eu quero... Exatamente isso. Então, tem algum médium ostensivo aqui que trabalha em reunião mediúnica? Olha lá. Você sabe quando é do espírito e quando não é? Você sabe? Quem mais? Eu não sei. Pronto, você sabe? Tá vendo? Você também é médium? Você sabe? Tá vendo? Você sabe? Sabe? Tá vendo? Uns sabem, outros não sabem. Não é só você. Então, lembra quando eu falei? O que o meu amigo espiritual fazia comigo? Quando ele falava comigo? No caso, Augusto, vem de alguma indisciplina do médico? Não entendi. O não saber, para quem é e não sabe. Não. Não. Por quê? A mediunidade, essa sensibilidade é com o tempo. Tem quanto tempo que você está em atividade mediúnica? Bastante tempo é o quê? Tá vendo? Vocês já ouviram falar de terapeuta? Geralmente o problema está de sintonia com o terapeuta. Você acredita que aquele é o melhor e está há 15 anos com ele. Quando você muda, sua vida abre. Por quê? Porque não tinha sintonia. Você criou uma certa proximidade com o terapeuta que impede algumas, evoluções. Reunião mediúnica é isso. Muitas vezes você está no grupo e você já se condicionou àquilo. Você não tem outras perspectivas. Ah, é assim, pronto, acabou. Tem 5 anos, é assim, pronto, acabou. Então, o médium ele tem que aprender a desenvolver a sensibilidade. Nem sempre nós adestramos os médiuns. O médium... Você sabe, às vezes você não sabe. Você não sabe. Então, Depois que passa, você vai avaliar. você vai entender. Deixa eu avaliar isso que aconteceu lá. Sem contar a insegurança que nós temos. Né? Você fica insegura. Então aí, quem tem que fazer esse trabalho é a condução da mesa. Que tem que conversar, sentir. Né? Por quê? Você vai passar a sentir o espírito. Sabe o que a gente vai fazer em reunião mediúnica? Doutrinar. Sabe com o que a gente quer doutrinar o espírito? Com palavras. A gente tem que sentir. Espírito, a gente sente. Muitas vezes você está querendo ouvir o espírito com o ouvido. Você está querendo ver o espírito com os olhos. E a gente quer doutrinar o espírito com a fala. Doutrinação se faz com sentimento. Fica à vontade. Só para ter um pouco de ajuda. Aham. Eu sinto que efetivamente eu estou dando a facilidade. Uhum. Só que eu já fui abordada 3 vezes dizendo que não é espírito. Então isso me deixa muito insegura. Olha, é difícil, gente, a gente falar de questões... Eu sei, é pessoal, Por mas parte- não é um caso que pode acontecer. Não é nem pessoal, vou colocar bem particular. Por quê, Alá? Agora você quer de Por quê, né? Porque para eu falar com você, se é espiritual ou se não é, eu tenho que, no mínimo, te dar a oportunidade de saber lidar com isso. Porque falar, gente... eu certa feita eu estava chegando numa casa espírita, um amigo chegou para mim e falou assim, Augusto, ó, tá cheio de entidade atrás de você. Eu falei, é? E como é que é a ação? É cabuloso. Tô chegando aonde? Tem que vir para cá mesmo, pode seguir. Vamos para lá. Só que o problema, vai ficar aqui. Comigo não vai não. Né? Você tem que falar com os amigos espirituais. Faz a coisa chus aí, ó. Tá chegando uma galera aí, travas aí. Fica aqui. Então, nós ainda temos esse aspecto de fantasioso. E aí eu vou falar com você, muitas vezes está faltando em mim o toque, sabe? O toque sensível para
não te deixar angustiada. Isso é natural. Claro, e você vai ficar mais insegura ainda, por quê? Você está cheio de dúvida. Eu chego para você e falo assim, ó, esse negócio não é espiritual, não. E se for do seu espírito? Não, e depois, que história é essa? Todo mundo achar que toda mediunidade É igual. Cada médico E as particularidades? Então, eu tenho que ter muito critério, mas isso é natural, é um processo natural. Porque nós, espíritas, ainda não aprendemos a ser espírito. Nós estamos aprendendo, nós estamos engatinhando a ser espírito. Então é natural. Oi. Quando falando na própria reunião mediúnica, às vezes o dirigente da mesa, nem todos enxergam. Aham. Né? Aham. Alguns sim, alguns não. Então, o dirigente da mesa, quando ele enxerga, tem uma facilidade para conduzir a reunião. Olha que legal. Qual é o seu nome? Roda. Roger. Olha para vocês verem a importância do estudo. Eu vou perguntar para vocês. Tudo bem? O que você está vendo é real? Olha para vocês verem como é importante. Eu sou um médium vidente. Eu estou vendo, igual o amigo lá, viu um montão de entidade atrás de mim. Eu tenho que acreditar que ele está vendo? Eu tenho que acreditar que aquelas entidades estão comigo? Porque geralmente o que a gente vê? O mal não é aquilo que entra na sua boca. O mal é aquilo... Porque o mal está onde? Dentro do seu... Tá? Isso é Jesus que falou. A gente tem que fazer essa leitura, porque senão a gente fica perdido. Jesus fala pra gente assim, ó, o mal não é o que você come, com a mão suja, o mal é o que você fala, porque o que você fala provém de onde? Do seu coração. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? O médium vidente, ele tem possibilidades mediúnicas, mas o quadro que ele visualiza pode não ser um quadro real. Pode ser um quadro intuído, induzido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão o médium vidente torna-se algo imprescindível para toda e qualquer reunião mediúnica. E isso é mentira. Então a gente tem que você vai entendendo. Então ele pode. Também tem. Tá vendo? A gente tem que ter isso sempre. Então isso. Olha para vocês verem. Então a gente tem que estar sempre aí, porque senão, gente, a gente fala coisa que não deve. Né? E aí fica pior. O concerto fica pior do que a sinfonia. Fala. Sem certeza, muitas vezes, né? Essa falta, às vezes, até de confiança mesmo. Porém, a Tássia falou aqui, eu peguei o gancho, né? Somos todos espíritos. Quando você diz numa reunião se é ou se não é um espírito, é claro que se você sente que é um espírito, pode ser um espírito de você mesmo. Que é o caso do animismo. E aí, por que não tratar? Eu acho que a falta de caridade, até conosco mesmo, seria não tratar. Porque se você está dentro de uma reunião que é predisposta a um tratamento tanto de desencarnados quanto encarnados, você está lá dentro, você faz parte dessa reunião. Então, eu acho que cabe muito a todos nós sermos mais caridosos uns com os outros. Claro que você vai ter que ter uma conversa depois que isso passa muito tempo que está acontecendo, para que realmente se reajuste. Mas é esse entendimento de que quando eu estou trabalhando também com o animismo, e ele está presente em todas as manifestações, porque eu sou um espírito, eu tenho que ser condescendente com aquele que também está precisando daquela ajuda, que está no lugar certo. Então a gente tem que entender isso com o tempo, né? Com o estudo. Gente, estudo não é leitura. Estudo é sentar, estudar, debater o seu conceito com o meu, à luz do Evangelho. É assim que a gente estuda. Por quê? Aqui a gente está numa instrução pública. Aqui muitas vezes você tem vergonha de perguntar. Mas e será? O que as outras pessoas vão pensar? Bom, é problema de cada um, mas eu tenho que perguntar. Então, tenho que... eu já ia agradecer, você viu, né? No caso do animismo, igual a Márcia está falando, eu vejo muitas reuniões mediúnicas, a própria espiritualidade
desse falarem. Olha. Como a Márcia falou, todos somos espíritos. Então, quando você fala, né, o dirigente da mesa, através dos anos de coisa, às vezes, né, vai perceber se é seu ou se é do espírito. O importante é você se manifestar, porque você é encarnado, não você é um espírito. E é interessante a gente tentar entender, né, que a proposta de reunião mediúnica é de instrução, é atendimento dos médiuns também, porque muitas vezes a gente esquece que tem pessoas ali, seres humanos, e o nosso objetivo está todo focado nos amigos espirituais. Espera aí, poxa, o primeiro a ser atendido somos nós, que temos que ter um grupo harmônico. Aí você esquece tudo em nome do... Espera aí, poxa, não é por aí. Eles são instruídos com o nosso trabalho, com a nossa tarefa. Igual reunião mediúnica. Acreditar não quer dizer que seja ruim, não. Jesus mesmo falou que não acrediteis em todos os espíritos. Mas provai, né? Depois é o seguinte, eu tenho mania de desacreditar em tudo. Então, isso é eu acreditar. É natural. Se acreditar é o problema dele. Eu acho que só tem uma regra de reunião mediúnica para você acertar. Você já falou aí muitas vezes, o outro também falou, todo mundo que falou. É o esforço que você faz para doar suas massas mesmo. O resto... Eu vim só informando que agora pode ser abertas várias perguntas. Aí, ó. Eu já ia despedir para ir embora, tem pergunta, então vamos. Se alguém tiver alguma dificuldade de fazer uma pergunta oralmente, pode escrever. Aí, ó, vendo? Então tá. Então, vamos mais um pouquinho então. Então o detalhe de doutrina espírita é, primeiro, né, entender que doutrina espírita tem que ser em primeiro lugar para quem? Para nós, poxa. Senão nós vamos inverter os lados. Então vão todo mundo lá para o plano espiritual e vão viver espiritualismo lá, espiritismo lá. Mas a maioria pensa que é Mesmo. Por isso é que nós iniciamos a nossa fala falando que nós temos que aprender a pensar como espíritas. Nós ainda não estamos pensando como espíritas, nós estamos pensando como bons católicos. Alguém aqui é de berço espírita? Vendo? Ó. Olha lá, como é que é? Espírita de fé, tá lá, tá vendo? Pouquíssimas pessoas. Então, eu fui católico, eu nem sei se eu era católico, eu era... Pode. Fui batizado, fui. Vai lá. Se alguém quiser fazer a pergunta por escrito, quiser passar, eu tenho duas perguntas aqui. Vamos lá. A primeira é o seguinte, mas quando se entra numa casa espírita, se já está aflorada a mediunidade e sua vida está um turbilhão, o que fazer? Você e os dirigentes. Ó, vendo? Quando a pessoa, mas quando você quando se entra numa casa espírita, já está aflorada a sua mediunidade e sua vida está um turbilhão. A gente era o último. O que fazer, você e os dirigentes? Lembra que eu falei? A gente falou a respeito disso? O lance é o seguinte: a grande maioria das nossas casas espíritas se iniciaram por uma discussão que gerou a cisão. Existia uma casa espírita e uma reunião mediúnica, e aí houve uma briga, e nós decidimos assim, vamos abrir uma casa espírita? E aí abriu-se outra casa espírita, e iniciou a casa espírita por onde? Pela última coisa que deve ser inaugurada na casa espírita, que é a reunião. É a última coisa. E ela inicia-se a grande maioria das casas espíritas. Por que eu posso falar isso? Porque eu faço parte do movimento espírita, a gente viaja para tudo enquanto é canto e é o que a gente mais ouve. Você brigou lá, abriu um... Ah não, sabe o que? O negócio que está enchendo é o saco. Por quê? Você começou a trabalhar, você percebeu que as pessoas são humanas, não tem anjo. Começa a ter divergência. As suas ideias não são mais aceitas. Sabe o que você faz? Junta um grupinho de ideias semelhantes e funda outra casa espírita. Olha que maravilha. Vai para lá. Então, lá você... Deixa cá. Lá você monta as suas regras, suas leis. Então, por isso. Então, nós temos que voltar e começar a estudar a doutrina espírita para receber as pessoas como as pessoas estão e dar às pessoas o que elas precisam e não o que nós
julgamos que elas precisam. Eu, em discussão com a minha esposa, discutir com a esposa é terrível, mas faz parte do casamento, viu? Se você quer continuar, discuta a sua relação. E aí eu falei para ela, ela me perguntou, mas por que você faz isso? Eu falei para ela assim, mas eu estou fazendo isso é para o seu bem, né? Porque se eu não fizer isso, ela virou para mim e falou assim, quem falou com você para o meu bem? Você até torceu agora. Eu caí aonde? Eu caí na real. Quem sou eu para presumir algo que é bom para o outro, sem ele me falar? Jesus falou para você assim, olha, quando alguém te pedir pão, dê para ele o quê? Pão. Se o cara está te pedindo pão, você tem que dar pão, não é água. Não inventa, não. Pediu pão, você dá ele pão. Pediu R$2, não oferece bala. Se você puder dar os R$2, dá. E se você não puder? Não fala mentira, não. Porque você está se transformando numa pessoa mentirosa. O cara te pede R$2, você fala o quê? Mentiroso. Fala, não vou te dar. Você tem coragem de falar isso? Mas você é caridoso, espírita já, como é que você vai falar com alguém que não vai dar porque não quer? Porque você está preso no seu dinheiro. Porque você acredita que se der R$2 para alguém e ele for comprar droga, a culpa é sua. Olha, isso é muita pretensão da nossa parte. Acreditar que nós é que estamos mantendo as pessoas nas drogas com R$2 que nós damos. É muita pretensão. Então você dá os R$2 e faça a sua prece. Porque se ele comprar droga, aquela droga que ele usar vai fazer menos mal no organismo dele. Isso é ter fé. Fé é encarar a responsabilidade do dia a dia, não é tentar fugir. Ah, mas eu não quero dar. Então você pode falar que não quer dar com autoridade. Falar, amigo, eu não vou te dar. Que autoridade, né? Que autoridade você vai falar isso? Assim, então, se você está cheio de problema e Deus te ama. outro dia o cara me chegou na porta do pior de tudo. Você está andando de carro, alguém acredita que você não tem R$2? O cara falou assim, me dá uma moeda. Falei, amigo, eu não tenho. Ele olhou para mim assim, eu tirei a carteira, falei aqui, ó, vou te falar, vou te mostrar. Ele falou, não precisa mostrar não. Eu não tinha uma moeda. Porque o danado do cartão não faz você andar sem um dinheiro, sem nada. Peguei a carteira e fui abrir para ele, falei aqui, ó, não, eu acredito em você. Não tinha nenhuma moeda. Falei, na próxima. Tem 50 centavos aqui, ó. Guardei. Tá aqui. Se ele me parar de novo, 50 eu vou dar. Então, tá aí os 50. Então, nós temos que nos preparar para receber as pessoas. Está em conflito? Você tem que ver palestra pública. Não. É você chegar com alguém traumatizado lá no HPS, no João 23, e a pessoa pegar você traumatizado e colocar você lá no PA, lá no pronto atendimento, e falar assim, espera aqui, que daqui a 3 dias eu volto. Vai vendo o pessoal como é que estão doentes aqui, daqui a pouco eu volto. Fica à vontade. Pode e deve. Só não pode e não deve participar da reunião. Porque ela vai ficar no ambiente subcorrente e nós temos que ter pessoas preparadas para isso. Porque ela está passível de dar. Não tem mesmo. Tem um monte que não tem. Tem algumas que tem. E quando tem, nós rotulamos elas. Normalmente deveria ser isto. Por 2 motivos básicos. Primeiro, para o médium vir menos vezes na casa espírita e cumprir com os compromissos familiares dele. Ele vai cumprir o compromisso. Segundo, porque no momento da reunião mediúnica, esse ambiente aqui é favorável lá. As entidades que iriam manifestar aqui são conduzidas para a reunião mediúnica. Então, a maioria das nossas casas espíritas estão despreparadas para receberem pessoas em distúrbio. Dirigentes também, né? A maioria. Né? Não é? Caso eu incluo dirigente. Por quê? Medo de responsabilidade. Então é muito mais fácil para nós sentarmos em 6 na mesinha, aquilo ali, 12 anos. Tem quantos anos que você está lá? 7 anos, a mesma coisa, os mesmos espíritos, as mesmas... Ou não é isso? Na grande maioria das vezes. Como é que... Se der, vai lá. Se alguém morre, dá vai. Geralmente, a pessoa que recebe aquele espírito debatedor, 5 anos recebendo só espírito debatedor, geralmente aqueles renitentes são os mesmos.
Agora, o grande problema é que nós temos medo de falar isso. A gente fica receioso. Aí vai fazendo dogma. Lá dentro de casa espírita não pode falar isso. Aí, bons católicos que somos, criamos dogma. Não, está errado, tem que falar, fica à vontade. Na nossa casa a gente não tem nenhuma coisa de consulta corrente. Havia há muitos anos atrás, mas hoje não existe mais. E acreditamos também que a pessoa que chega com alguma dificuldade na casa espírita, ela é também tratada numa reunião pública, ela é tratada numa reunião de estudo, ela é auxiliada no atendimento fraterno, ela é auxiliada numa tarefa. Então a gente tem como princípio não encaminhar essa pessoa quando chega à nossa casa para uma reunião mediúnica. A gente não faz isso. Isso é o modus operandi da maioria. Volto ao exemplo. Nós chegamos com alguém traumatizado lá no HPS. Então, aí eu tenho que perguntar para todos nós, quem aqui não tem problema? Todos nós temos. Todos nós participamos de reunião mediúnica, estamos lotados de problema. Todos. Agora tem pessoas que estão à porta do suicídio. E vou ser bem franco para vocês, não gosto nem de usar essa palavra. Estão à porta. E se a gente colocar essa pessoa numa reunião de estudo, ela não vai ficar, porque os espíritos que estão com ela não vão deixar ela perceber. Vai embora. Torna-se insuportável esse ambiente aqui. Então, se nós que temos essa condição de atendê-los, não os atendermos, fica difícil.